Bem-vindos ao programa Nosso Agro. Hoje eu tenho a honra de receber aqui novamente essa empresa, Dom Energy. Você já imaginou poder aproveitar a energia do sol para reduzir sua conta de luz e ainda contribuir para um futuro mais sustentável? Rafael, muito bem-vindo novamente aos nossos estúdios. É uma alegria receber você novamente aqui com a gente. Vamos bater mais uma vez um papo aí sobre esse tema tão interessante. Boa noite, Jaque. Boa noite, pessoal. Com certeza um prazer imenso. E a gente está contente de estar aqui para trazer esse assunto que é tão atual, tanto a economia financeira, né, quanto o ganho também sustentável para a natureza, né? A gente tem conversado muito desse tema, por onde a gente anda, como o nosso tema aqui, né, Rafael, o nosso agro. Isso engloba, de uma maneira geral, todas as pessoas, na verdade, né? E aí, no nosso caminhar, a gente ouve tanto falar, né? Poxa, eu tô fazendo um projeto, tô pesquisando um projeto. Então, é muito interessante quanto isso tem chegado e tem sido necessário, né? Uma necessidade. Não é só uma questão de... Não é mais uma coisa longínqua, a gente fala, né? Tá mais perto, né? Com certeza, muito mais perto do que a gente imagina, Jaque. Inclusive, a gente teve uma videochamada, né? Uma videoconferência com o pessoal aí, grandes importadores, engenheiros, advogados que estão no ramo do fotovoltaico. E tem até uma estimativa já, né? Para até 2035, para cada 2 casas no Brasil, uma vai ser adepta ao fotovoltaico. Olha, dado bacana. Né? Que legal. Então, é uma energia que vai chegar a todo mundo, né? Hoje aqui a gente no Brasil é privilegiado, né? Mais uma vez, pela natureza. A gente tem aí um aproveitamento muito bacana do sol, que tá aí, e a gente podia aproveitar ele, né? É verdade. Rafael, como tá os serviços? Eu percebo assim, a gente liga ou passa na empresa, ou combinação de agendas. Eu percebo que tá só aumentando, é isso mesmo? É isso mesmo, a demanda só cresce, né? Por quê? Hoje, além do boca a boca, como é uma tecnologia, vamos dizer, recente aqui no Brasil, né? O pessoal, né? A população está aderindo cada vez mais. Tanto desde a pequena residência até a grande indústria, está ficando cada vez mais viável e cada vez mais necessário para se tornar competitivo no mercado. Nós fizemos o primeiro bate-papo nosso, né, um tempinho atrás, e nós abrangimos de maneira geral, né, como funciona desde o primeiro processo, a questão do financiamento, como funciona a maneira toda por trás, né, desse benefício. A parte técnica, nós falamos um pouco disso também, né? Mas hoje nós vamos bater um papo mais tranquilo e também para que as pessoas tirem algumas dúvidas. Por quê? É um assunto muito abrangente, né? Não, e eu percebo nesse meu caminhar até com o agro, é um assunto necessário, é um assunto de interesse, né? E muitas vezes, uma das perguntas que as pessoas fazem tanto para mim é que se ela pode fazer um projeto para mais de um local. Mais de um local. A gente pode fazer esse projeto, Rafael? Jaque, muito interessante essa pergunta que você acabou de me fazer, porque é uma pergunta que realmente muitos clientes acabam fazendo pra gente, né? Às vezes por algumas limitantes, como falta de espaço, por exemplo. Um cliente pode morar num apartamento, mas tem um amigo, parente ou conhecido que tem uma casa, né, que tem uma propriedade. Às vezes um único projeto seria o suficiente para suprir essas 2 demandas, né? Tanto também tem gente que tem o seu comércio alugado, mas tem a sua casa própria, prefere fazer na casa e mandar essa energia para o comércio, né? É muito interessante. Por quê? Essa energia que a gente não consome naquela unidade, ela fica em banco de quilowatt, que a gente chama, né? E esse banco de quilowatt é o quê? É um acúmulo dessa energia que a concessionária está, entre aspas, devendo ao cliente, né? Então, o cliente ele pode optar por utilizar esse saldo em outras unidades, né? Seja seu comércio, seja sua
tia, enfim, em outros lugares aí, abatendo mais de uma conta. Muito bom. Então, a resposta, na verdade, sim, né? Com certeza. Dá para fazer, né? Mais no local. E a gente, Rafael, eu até me incluo nessa, ficou distante, às vezes fica distante, né? A gente não sabe muito bem como funciona. Eu penso que a gente precisa ir atrás das informações também, né? Para saber como funciona. Porque quando você joga luz e sabe como funciona, o caminho fica mais fácil. E aí entra o papel de vocês, né? Vocês têm esse papel também de clarear e dar o caminho mais fácil para o cliente, Rafael, é isso? Muito interessante tocar nesse ponto, Jaque, porque é até uma analogia que eu gosto de fazer. Muitas vezes não é sobre saber, mas sim sobre ter o telefone de quem sabe. É verdade, eu gosto disso. Então, muitas vezes, né, você quer a opinião do especialista, você precisa de um especialista. E a gente está lá justamente para isso, com o nosso time comercial, com o nosso time técnico, com o nosso time jurídico, né, para justamente dar o auxílio antes do projeto, né, para realmente entender, porque muitas vezes o cliente ele acha que quer, acha que precisa disso ou daquilo, né? E às vezes ele até acha uma coisa que nem é o adequado, nem é pro perfil. Sim, é isso? Exatamente. Às vezes uma segunda opção, uma segunda opinião, porque uma coisa que a gente gosta bastante de fazer é uma venda consultiva, né? A gente gosta de mostrar caminhos. Ou seja, a partir do momento, como você mesmo disse, quando a gente joga luz nesses caminhos, a pessoa por si só, ela tem a clareza para tomar a melhor decisão, que vai melhor suprir ela nesse assunto. Eu gosto muito desse modelo de... nós somos um mundo business, né? Nós somos do negócio. Mas, por exemplo, todo mundo vende alguma coisa, certo? Exato. Então, e aí, o que eu penso? Quando se tem uma empresa, qual que é o diferencial de uma empresa? Qual que é o diferencial da Dom Energy Solar, da energia solar, por exemplo? Trazer para o cliente a real necessidade e não se importar só com a venda, mas de verdade essa consultoria que você está me dizendo. De realmente dizer para ela, primeiro conhecer o perfil dessa pessoa. É isso? Porque se você conhece o perfil, você dá para ela o melhor caminho, porque até então ela é leiga. Então ela não sabe qual é o melhor caminho, ela acha que... né? A primeira coisa que ela acha que é caro. Exatamente, é a primeira coisa, né? E muitas vezes, o que acontece? Por ser um assunto novo e ter muitas informações borbulhando na internet, no Instagram, YouTube, surgem, às vezes, mais atrapalha, mais surgem dúvidas do que realmente afirmações. E muitas vezes, o cliente não precisa de tudo aquilo que ele imaginava, né? Por isso, às vezes, se torna caro, né? Dentro da cabeça do cliente. Ou muitas vezes, para o cliente, se torna inviável, mas na verdade a gente mostra que isso é viável. Por exemplo, vou aqui ilustrar com um cliente que a gente fez recentemente, que é uma padaria, né? A padaria dele gastava pouco, né? Se compararmos com outros negócios, coisa de R$1.000, R$1.200. Porém, é uma pessoa que gastava mais de R$3.000 com gás. Aí. E nunca foi pensado em trocar esse forno num forno elétrico. Produzindo sua própria energia, esse gás, que ele não vai precisar usar mais, certo, vai sair de graça, porque o sol já está gerando essa energia para ele. Olha isso. Então, é isso que eu tô... É esse ponto que eu tô querendo chegar. Essa consultoria, essa venda personalizada que faz o diferencial. Porque ajuda as pessoas, os clientes, a pensarem, na verdade, naquilo que é mais adequado, naquilo que é mais vantajoso, naquilo que combina mais com o seu perfil, naquilo que ele pode economizar. Porque às vezes a gente começa a caminhar nessa nossa caminhada de vida e a gente é induzido a produzir, a fazer, né? E a gente não para pensar, às vezes, né? Então é muito legal quando eu trago empresas assim como você,
para explicar para nós os serviços, né? Assim como a Dow Energy. Quando se tem uma empresa, autoridade no assunto, uma empresa referência no mercado, uma empresa que nos dá essa consultoria além da venda, faz toda a diferença. Com certeza, Jaque. É até bacana falar sobre isso, porque essa consultoria vai muito além do sistema em si. É um projeto? Né? É um projeto. Que realiza antes? A gente realiza como? Primeiro passo é entender a necessidade do cliente. Não só a necessidade atual, como também a necessidade futura. Por quê? Como hoje a gente entrega um equipamento com mais de 25 anos de garantia, a gente não pode pensar no mês que vem, né? A gente tem que pensar um pouquinho mais adiante. Então, muitas vezes, é do intuito do cliente. Por exemplo, fazendas que a gente fez recentemente, onde o cliente queria colocar secador de café ou coisas assim, a gente já faz o consumo dele futuro. Para quê? Para que aquele sistema que a gente projete para ele já seja o suficiente para estar suprindo tanto a necessidade de agora quanto a necessidade futura dele. E aí você está me falando de uma coisa que ainda, por exemplo, ele nem executa. Exatamente. Mas ele vai executar. Exatamente. E aí ele já tem o serviço de vocês ali para que abasteça ele dentro daquilo que ele vai precisar. Isso. É isso? Isso. Um outro exemplo que eu posso trazer aqui, a gente fez um projeto para uma churrascaria que estava no projeto ainda. Ou seja, muito se perguntava, mas como a gente vai saber o consumo desse cliente, né? Foi feito todo um relatório do que esse cliente tinha intenção de colocar, um freezer, um ar-condicionado, isso, aquilo. E foi feito um projeto já em cima do consumo futuro do cliente. Olha que legal. Então, o cliente já iniciou o seu negócio, né? Já com a economia do fotovoltaico. E eu gosto muito de números, né? Porque com números a gente não briga, né, Rafael? Não tem como discutir com matemática. Não tem como. E eu gosto muito porque eu, como um perfil organizado, e principalmente de empreendedores e empresários, né? E isso traz um conforto até, né? Até uma gestão. Sim. Então, ele não tem surpresa. Exatamente. Na verdade, ele tem uma surpresa boa. Com certeza. A gente vê isso muito em alguns negócios em específico. Por exemplo, no rural, vamos dar um exemplo aqui de um cliente que tem a cultura do café, que em muitos períodos do ano o consumo dele é baixíssimo. Certo. Em outros períodos o consumo é extremamente alto, porque está com os equipamentos ligados, etc. Ter o fotovoltaico para esse cliente traz uma previsibilidade, ou seja, ele não fica a Deus dará esperando a conta do mês chegar, né? Nossa, quanto vai chegar? 3, 4, 5? Não, ele já sabe o quanto vai chegar. Ele consegue prever o negócio dele a longo prazo. Isso para quem gosta da gestão, isso para quem está antenado à gestão, faz diferença e é importante, né? Uma outra pergunta que tem chegado, que muito para nós, é se a gente pode fazer essa instalação em casa alugada. Desde que haja comum acordo com o proprietário, lógico, né? Ela pode ser feita sim. Por quê? Assim como ela pode ser instalada, ela também pode ser desinstalada, sem causar nenhum dano à estrutura da casa. Então, se essa pessoa mudar de uma casa alugada para uma outra casa, ela pode levar. Exatamente. Como uma analogia, como um ar-condicionado, por exemplo, que a pessoa instala nessa casa, ela pode retirar o projeto e levar para ela. Porque o projeto é da pessoa que adquiriu. A não ser que ela faça um negócio ali com o locatário ali. É uma outra seara, né? Mas falando da energia solar, da placa solar, do produto dela que está ali instalado, ela pode levar esse produto para uma outra casa que ela possa alugar também. Depende muito, por exemplo, ela está com essa casa alugada. Depende muito, vamos supor que ela mude para uma casa que consuma mais. Ela faz um outro projeto, Rafael? Pode ser feito um outro projeto ou pode ser feito um projeto sobressalente. Ou seja, que vai suprir apenas a necessidade que está faltando para essa pessoa. Entendi. Né? Ou seja, nada impede de, agora eu vou ter que jogar o meu projeto fora e fazer outro. Não, você pode fazer um projeto para suprir apenas a necessidade que está faltando. Agregar alguma coisa ali, né? Agregar ao projeto já existente.
Me fala uma coisa. Se a gente, por exemplo, eu vendo essa casa, eu tenho uma casa e de repente eu vendo essa casa e ela tem o projeto. O que eu faço? Posso levar esse projeto junto? Não estamos falando de negociar o projeto. Quero levar o projeto. Posso? Pode. Excelente pergunta. Inclusive, estava falando disso com um amigo hoje mais cedo. Como é que funciona, Jaque? Poder, você pode. É um projeto seu. Se você quiser carregá-lo com você, ele é um projeto seu e você pode levar. Só que um fato muito interessante, né? Até pro meio dos negócios, né? A gente estava conversando com um arquiteto, né? E um engenheiro, para justamente no meio comercial. Por quê? Há dados da fazenda que indicam que o imóvel valoriza de 20% a 30% com o fotovoltaico. Ou seja, você pode levar? Pode, mas você pode vender o seu imóvel mais valorizado. Caramba! A gente tem até um cliente que fez o fotovoltaico na sua casa e foi muito peculiar quando a gente chegou lá na casa dele no dia da instalação, né? Que a gente fez uma vistoria antes, mas no dia da instalação tinha várias placas de vende. E ele chama Vitor e falou: nossa, Vitor, mas você vai fazer o fotovoltaico e tá vendendo essa casa aqui? Ele falou: mas eu vou colocar no preço da casa. Que visão! E tanto que quando ele vendeu a casa, a primeira coisa que ele fez foi ligar pra gente e falar assim: Rafael, você quer vir ver a casa nova que eu vou comprar? Quero ver se lá dá pra colocar o fotovoltaico também. Olha, é interessante, né? Porque assim, quem já tem essa visão, quem já usufrui até do benefício, não quer perder, né, Rafael? Não quer ficar sem. Não quer ficar sem. E aí ele acaba, além de usufruir, colocar no seu imóvel que ele tem ali a mais para valorizar. Sim. Né? Isso é importante porque é negócio também, né? É verdade. Isso é muito interessante. Uma outra pergunta que a gente já até tocou um ponto, Rafael, o podcast anterior, mas uma pergunta que, assim, o pessoal faz bastante para nós. Como funciona? Por exemplo, eu quero adquirir a energia solar. Como funciona a questão do financiamento? É possibilidade, né? Temos essa possibilidade de financiamento. Temos sim. Hoje há um leque de financiamento solar específico para essa modalidade, que é muito diferente do financiamento de um carro, de uma casa. Ele tem um juros, uma taxa muito mais atrativa. E hoje a Dom Energy, ela tem parceria com alguns bancos que pela nossa própria empresa conseguimos financiar para o cliente o seu projeto. Ou seja, o cliente não precisa nem sair da casa dele para ir até o banco. Certo. E como fica mais fácil? Procurar a Dom Energy, qual é o caminho? A gente procura a Dom Energy primeiro. Por exemplo, tenho o desejo. Qual é o primeiro passo? Eu procuro a Dom Energy, procuro o meu banco ou procuro a Dom Energy? O primeiro passo, procurar a Dom Energy. Por quê? Para saber como você vai financiar o seu carro, você precisa saber qual carro é esse. Né? Então, a gente auxilia a pessoa a escolher o melhor projeto, o projeto que mais se adequa a essa pessoa, seja uma indústria, seja um residencial, seja um rural. Por quê? Porque a partir daí, com valores em mãos, a gente consegue negociar o financiamento do cliente. Tá, e na prática, por exemplo, se a gente procura primeiro a Dom Energy, vocês já têm uma parceria com o banco, é isso? Exato. Por exemplo, aí vocês já nos enviam para esse banco, se eu quero financiar, é isso? Isso. Como é que é feito, Jaque? Assim que eu concluo o seu projeto, eu abro essa opção para o cliente, tá? Do financiamento. Assim, esse projeto segue de uma simulação, para o cliente realmente ter uma noção de quanto ficaria, né? Se o cliente tem esse desejo de prosseguir essa negociação com o financiamento, a gente consegue fazer pela nossa própria empresa. Ah, entendi. Entendeu? Eu só vou precisar, óbvio, dos documentos do cliente, né? Mas muitas vezes, né, em alguns casos, o cliente já é cliente de longa data de outros bancos. Ele fala: eu quero fazer no meu banco, Rafael. Tem diferença? Pra gente, nenhuma. É indiferente? É indiferente. Eu trago a facilidade.
né? Porque muitas vezes a gente sabe que, principalmente para quem tá aí no ramo, para quem tá atuando, o tempo é algo muito valioso. E entregar algo pronto, muitas vezes sai muito mais em conta, né? É tão gostoso quando a gente recebe uma proposta, que a gente já recebe ali na hora, né, Rafael? Tipo assim, ó, eu quero financiar, porque eu não quero descapitalizar. Então, por exemplo, eu quero financiar esse projeto, eu não quero descapitalizar, né? Por mais que eu tenha aí o dinheiro para pagar à vista, porque eu não quero descapitalizar. E aí você vai lá e me entrega um papel, ó, você paga tanto de tanto. Isso. E aí você faz conta do tanto que você paga de energia. É isso, Rafael? Exatamente. Inclusive, né, nessa venda consultiva que a gente costuma fazer, foi dito para alguns clientes, né, foi instruído, né, alguns clientes, né, para justamente não descapitalizar, porque muitas vezes o valor que o cliente paga de conta de energia, às vezes é maior do que o valor do próprio financiamento. E quem é que não gosta? Eu, pelo menos, adoro. Uma coisa prática. Então, por exemplo, quem é que não gosta de pegar algo pronto? Então, por exemplo, se você vier para mim, ó, Rafael, eu quero colocar energia solar e você vier para mim, ó, ficou tanto de tanto, tantos meses, tanto, eu não quero descapitalizar. Então, essa prática e esse ponto que vocês fazem de facilitar até a vida do cliente, né? De organizar essas informações, mesmo que vocês capitam por a documentação, pega a documentação, é claro que, né? Como não tem como fugir desse sistema, mas vir com essa documentação, com essa resposta pronta, facilita, né? Porque todo mundo hoje quer uma vida muito ágil, né? Sim. Nosso tempo, ele é curto. E muito valioso, né? Hoje, para a gente parar o que está fazendo para ir atrás de um financiamento ou de qualquer outra coisa que seja, é muito valioso, né? Então, é muito interessante para a gente, por exemplo, além do financiamento, a gente traz o seguro no sistema, né? Ou seja, a gente consegue trazer aí a homologação do sistema. Ou seja, a pessoa não precisa se preocupar com mais nada. É como se você comprasse um carro abastecido dentro da sua garagem. Então, é alguma coisa pronta já. Isso já é um retorno financeiro de usar um sistema de energia solar, Rafael? Existe sim. O que é feito? A partir do momento que a gente identificar a necessidade do cliente, por exemplo, eu consumo 1.000 kW ao mês, né? A partir dessa necessidade, é feito um estudo financeiro para quê? O retorno financeiro desse cliente seja menor que 3 anos. Ou seja, o investimento que ele vai fazer em 3 anos aí vai estar bem pago pela própria energia que ele pagaria de qualquer forma, né? Ou seja, pagar a energia hoje é como pagar um aluguel, né? Verdade. É uma coisa que a gente paga e não tem retorno nenhum. Verdade. Então, você investindo na sua própria fonte de energia é com certeza um excelente negócio. Verdade. Nós estamos falando aqui com a Dom Energy, né? Que tem mais de 5 anos aí no mercado, liderança e autoridade no assunto. E eu quero que você assista comigo o seu vídeo, na verdade. Nós vamos subir aqui agora um vídeo da empresa e eu quero carinhosamente pedir para que assista comigo esse vídeo que vai subir agora. Quais são as tendências aí futuras nesse setor que nós estamos comentando aqui de energia solar? Hoje, o fotovoltaico, ele tá aí migrando para
realmente um sistema onde a gente consiga armazenar, né, com mais eficiência essa energia, por meio de baterias, logicamente, né? As baterias estão evoluindo muito e estão começando a entrar num valor interessante, né? Aqui no Brasil, a gente está começando com sistemas híbridos, né? Que são sistemas que, além de conectados à rede, tem o seu banco de bateria, né? E também migrando para os automóveis, né? Então, os carregadores rápidos para carro. Então, isso tudo tá migrando para essa parte de justamente estar evoluindo, porque cada vez a gente tem uma demanda maior na energia, né? É verdade. Esse é um assunto infinito, né, Rafael? Não tem nem a nossa lógica, eu acho que ainda é incapaz de compreender o quanto isso vai ainda evoluir, né? O quanto nós vamos precisar da tecnologia, né? O quanto nós estamos aí num pensamento futurista, né? Na verdade, né? Exatamente. Para muitas pessoas era impensável até um tempo atrás. Não era longe, uma coisa mais longe? A gente até brinca, parecia filme de ficção científica. Estou usando a energia do sol, né? Energia solar. Muita gente vê isso distante até hoje. Mas é uma tecnologia que já está aqui na nossa frente. Mas você sabe que é tão engraçado, né? A gente caminha pelo setor, pelo urbano, pelo rural. E a gente olha, né, e fala, poxa, aquela pessoa entendeu. Quando eu olho uma casa, uma empresa com a energia solar, né, usufruindo da energia solar, eu falo, poxa, ela entendeu. Ela entendeu que ela tá mais à frente do que muita gente, né? Tá muito mais à frente. Exato. E é até bacana você ter tocado nesse ponto, Jaque, porque assim, hoje está se tornando um diferencial, porque com esse mundo extremamente competitivo, onde a gente tem uma fazenda que produz café e a outra que também produz, só que esse custo de produção é muito menor quando se tem o fotovoltaico. Da mesma coisa, uma indústria que produz sacos e outras que produz sacos também, mas essa consegue diminuir muito o seu custo com o fotovoltaico, né? A gente estava até conversando com um cliente nosso que tem alguns postos de combustível, né? E a gente, consumidor, sabe quanto cada centavo ali no combustível faz diferença. Né? E para eles é muito interessante esse fotovoltaico. Como é ruim pagar R$3,09 e depois você paga R$3,89. É verdade. Então, realmente, esse diferença faz a diferença de você deixar de abastecer num posto e abastecer no outro. Então, hoje, a gente está vendo isso como diferencial. Mas a gente já está prevendo que, num curto espaço de tempo, quem não tiver um fotovoltaico na sua empresa, no seu negócio, já vai estar ficando para trás. Vai ter ficado para trás, é verdade. Por isso que eu acho cada vez mais importante a gente bater nessa tecla, falar desse assunto, colocar isso em pauta, falar da necessidade, porque assim, necessidade, Rafael, todos nós temos, né? Eu, você tem a necessidade, né, da energia solar. Agora, a facilidade nós já falamos, e agora nós temos, vamos supor, nós temos retorno financeiro. Quais são os retornos financeiros na prática que nós temos? Como funciona, Jaque? É até bacana a gente falar sobre isso, porque é dúvida principalmente do investidor, do empresário, do agricultor. É proporcional? Realmente, ele é proporcional ao consumo do cliente, à necessidade. Vamos dizer, para quem tem uma casa que gasta aí seus R$300 ao mês, ela vai ter um retorno um pouco mais demorado, né? Para quem tem já uma indústria que gasta mais de 5, 6 mil reais, esse retorno vai ser muito mais rápido. Por quê? Quanto mais se gasta, né? Mais... Isso, exatamente. Isso impacta de forma muito maior. Por quê? Porque a redução nesse consumo, a redução nesse gasto, acaba trazendo um retorno muito mais rápido, né? A gente até fez uma conta junto com um outro cliente nosso, né, que tem aí uma clínica odontológica, e a gente fez essa conta. Se você investisse esse mesmo valor do seu projeto no banco, né? Deixasse ali rendendo aqueles 1%, que acaba não sendo 1%. Se você investisse esse mesmo valor no fotovoltaico,
seria como se você tivesse um rendimento de quase 4%. Ou seja, 4 vezes maior Caramba. do que um investimento convencional, né? Então, é uma coisa que não dá nem para mensurar. Se você pensar que um sistema que dura aí mais de 25 anos e se paga no máximo em 3 anos, é uma conta que não precisa nem ser feita. A conta fecha. Fecha. Né? A gente geralmente usa a expressão que a conta não fecha, mas essa conta fecha, né? É uma questão de acessar a informação, a questão de procurar vocês, a questão de fazer contas, né? E ver o melhor projeto. Na verdade, vocês vão ver o melhor projeto dentro do perfil daquilo que ele gasta, né? E vocês aí desenvolvem, financiam, se for o caso, né? E coloca para ele aí toda a praticidade de aderir aí a essa tecnologia que é tão importante, né? Que tem sido tão aclamada, tanto pelo urbano quanto pelo agro, né? Além do nosso tempo que a gente comentou aqui mesmo, que é muito valioso, uma coisa que é de extrema valia nos dias de hoje é a informação. Então, quando a gente consegue encontrar alguém que passa uma informação concreta, uma informação de confiança, eu tenho dúvida de como fazer o meu projeto, de por onde começar, ou que projeto serve para mim, né? A gente está sempre à disposição para conversar com o cliente, para instruir esse cliente de como seria a melhor forma dele entrar nesse mundo. Porque realmente, a gente vai começar, o mundo vai começar a se dividir das pessoas que são autossuficientes, né, energeticamente, e das pessoas que não são autossuficientes. Por quê? A gente não pode mais deixar de usar energia, a menos que a gente volte para a idade da pedra. É verdade. Rafael, quando a gente pensa em energia solar, às vezes a gente pensa, tá tão longe, é só, né, um pessoal que já tem um aporte maior de dinheiro, ou então tem a condição de financiar, ou um casão. Como é que é? Né? Porque a gente fala assim, nossa, não tenho dinheiro, isso não é para mim. Como é que é na prática? Como funciona? Aonde ela se encaixa? Onde eu creio que se encaixa a energia fotovoltaica, Jaque? Para o senhor que respira. Para todo mundo que usa energia. A menos que a pessoa more numa oca que não tem energia, né? O fotovoltaico é para você. Por quê? Desde o pequeno consumidor, seja uma casa, uma residência, né? Seja um mercado que consome mais, seja uma indústria, seja aí o pessoal do agro que tá sempre batendo na tecla da sustentabilidade, né? O agro que é importante. Que é muito importante. E o agro também, ele tem aquela facilidade de conseguir um crédito aí. É verdade. Maravilhoso. E tem uma linha específica. Exatamente. E tem uma linha específica pro fotovoltaico. Então, para você que está em dúvida se o fotovoltaico é para você, entre em contato com a gente, que a gente vai saber te informar sobre essas linhas de créditos especiais para o agro, né? Mas, como eu vinha dizendo, Jaque, esse negócio é para todo mundo. Por quê? Como a gente entrega um projeto personalizado para cada cliente, ninguém vai ficar de fora. Muito bem. E é muito legal esse tema da inclusão. É muito legal, é muito bacana você se sentir incluído. E é muito bacana você vir aqui, Rafael, nos dizer também que não é só o casão, né? Que merece, né? Também nós temos todos os projetos para todas as casas, para todas as pessoas, né? Para o agro, para o urbano. Dá para fazer alguma coisa, né, Rafael? Com certeza, sempre dá. Já a gente tem aí um case, um leque muito grande de clientes que vão desde a residência que gasta aí seus R$250 por mês até aquele mercado que gasta mais de 14, gastava, né? Que hoje ele não gasta mais, de R$14 mil por mês. Então você consegue abranger um grande leque de clientes, sim, né? Trazer essa informação, A Z, né? Exatamente, trazer essa informação e adequar o projeto para cada cliente. De acordo. Tem algo que inviabilize esse projeto? O que pode inviabilizar o projeto, já? Primeiro, espaço físico, né? Muita gente às vezes acaba perguntando pra gente se no meu apartamento cabe, ou se muitos clientes a gente tem o consumo grande, por exemplo, tem um cliente nosso que é um açougue, e ele não coube todo o projeto dele
ele economiza, mas o telhado dele não comporta toda a necessidade dele, né? Então acaba ficando aí não inviável, né? Mas talvez um retorno um pouco maior. Certo. Rafael, mas isso também é uma questão de conversa, né? É uma questão de saber conversar. E aí a gente pensa o seguinte: para tudo tem um jeito. Exatamente. Né? E eu acho que eu que acompanho o trabalho da Dom Energy, é um trabalho é mais do que a venda, né? Porque o que acontece? Ah, mas essa pessoa vai lá e quer só me vender. Assim como todo a cadeia, né? Que abrange o agro. E é mais ou menos assim que a gente escuta. O que assim como representante até desse agro, né? Dessa carga que a gente tem nas costas. É muito bacana, Rafael, quando a gente recebe empresas aqui, recebe representantes aqui que representam a empresa, levanta a bandeira, né? E também pensam por trás de tudo isso, nessa consultoria, nessa venda personalizada, nessa venda pensada, né? Tanto para o urbano, tanto para o agro, né? Que é o nosso segmento aqui hoje, falando, né? Então é muito bacana quando a gente recebe empresas, assim como vocês, referência com autoridade no assunto, para poder aqui esclarecer, na verdade, todas as nossas dúvidas, as nossas questões. Eu sei que nós vamos abranger aí muito mais, né, Rafael? Tem muito mais assunto para a gente aí permeando, né? Dentre o assunto de energia solar. Então, eu quero te agradecer por hoje a gente ter vindo aqui fatiar um pouco do teu assunto, viu? Muito obrigada. Jaque, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, expondo um pouco mais do nosso conhecimento, né? Que está sempre à disposição de vocês ou de você, cliente, que tem a intenção de saber se o fotovoltaico é para você. A gente está sempre à disposição, está sempre querendo servir mais e melhor que o nosso cliente. Muito bem. E nós estamos falando aqui de um produto que está em alta, que é a energia solar. E nós falamos aqui hoje com eles, né? Com ele, né? O Rafael, que está representando aqui a Dom Energy, energia solar. E eu quero agradecer mais uma vez e dizer assim que eu fiquei imensamente feliz com esse papo. E até uma próxima aí a todos. Um beijo no coração.